Olá, alunos! Vamos aqui então resolver alguns exercícios relacionados a conjuntos numéricos, certo? Bom, pessoal, o exercício número 1 diz o seguinte pra gente. Represente o conjunto formado pelos possíveis valores de x em cada item, certo? Bom, pessoal, vamos aqui então analisar a letra A, certo? Pessoal, a letra A diz o seguinte pra gente. Eu quero números x, tá, pessoal? Tal que... Melhor, deixa eu fazer aqui com outra cor, tá, pessoal? Que fica mais fácil de acompanhar. Olha só, galera. Então, fazendo aqui de amarelo. Eu quero os números x tal que esse x pertença ao conjunto dos números naturais, certo? Então, os números x que eu quero vão pertencer ao conjunto dos números naturais. E tem mais um detalhe. Os números x que eu quero, eles devem ser menores do que o 3. Tá, então vamos lá, pessoal. Quem são os números naturais que são menores do que o 3? É o 0, o 1 e o 2. Então, são apenas esses três elementos. Então, tá aqui, pessoal, os números x pertencentes aos naturais que são menores do que o 3. É isso que o nosso exercício letra A está falando, certo? Bom, pessoal, o letra B, ele diz o seguinte pra gente, tá, pessoal? Eu quero números x, tá, pessoal? Tal que o x agora pertença aos inteiros, ok? Tá. E tem um detalhe, eu quero que esses x, né, que esses números x, eles sejam maiores ou iguais ao menos 2. Tá, então vamos lá. Pessoal, quais são os números que são maiores ou iguais ao menos 2? Pessoal, menos 2, né, vale porque está falando que é igual. O menos 1 é um número maior que o menos 2. O 0, o 1, o 2, o 3 e reticências até o mais infinito, certo? Então, números inteiros maiores ou iguais a menos 2, tá, pessoal? É isso, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, ok? Muito bem. Bom, pessoal, já a letra C, o que está sendo solicitado para a gente na letra C? Já a letra C fala o seguinte, eu quero números x, tal que os x, eles pertençam aos números naturais, certo? E com um detalhe, esses x tem que ser menor ou igual a 1. Tá, pessoal, então veja bem, eu quero números naturais que sejam menores ou iguais a 1. Pessoal, quem são os números naturais menores ou iguais a 1? O próprio 0, aliás, o 0 e o próprio 1. São só esses dois elementos, ok? Beleza. Bom, pessoal, já a letra D, tá? Vamos ver o que está sendo solicitado aqui na letra D. Já a letra D diz o seguinte pra gente, eu quero números x tal que os números x pertençam ao conjunto dos inteiros. Ou seja, então os números x que eu estou procurando aqui são números inteiros. E com um detalhe, eu quero que o menos 2 seja menor do que o x, menor ou igual a 3. Pessoal, o que o exercício está falando aqui pra gente? Eu quero que o número x, então, seja maior que o menos 2 e menor ou igual ao 3. Tá, então o que isso significa pra gente, galera? Significa aqui o seguinte, ó, que eu vou adotar os números, então. Quem são números maiores que o menos 2? Menos 1, né? Números inteiros maiores que o menos 2. É o menos 1, o 0, né, pessoal? O 1, o 2 e vale eu aceitar o 3 aqui também, porque está o igual, né? Menor ou igual. Eu quero que o x seja menor ou igual a 3. Então, são esses elementos aqui, certinho? Bom, pessoal, aqui agora na letra E, certo? Eu tenho aqui a letra E, está solicitando o seguinte para a gente, olha, eu quero números x, tal que esses x pertençam aos números naturais, certo? E esses números x têm que ser menor do que 0. Agora, pessoal, percebam o seguinte, os números naturais, eles começam exatamente no 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, não existem números naturais menores do que o 0. Então, você pode colocar assim, ó, simplesmente não existe, ou se você preferir, você pode colocar assim, ó, conjunto vazio, tá, pessoal? Pode usar essa simbologia aqui, tá? Então, não existe ou simplesmente é um conjunto vazio esse, certo? Muito bem, pessoal. Já a letra F, ele fala o seguinte pra gente. A letra F, ele fala assim, eu quero o número x, tal que x pertence aos números inteiros, certo? E eu quero, então, todos os x que sejam menores do que o 0. Opa, existem números inteiros menores do que o 0? Com certeza, né, pessoal? Quais são os números inteiros menores do que o 0? Ó, vem lá do infinito, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Opa, não posso colocar o 0 porque eu quero valores menores do que o 0, certo?
Então o zero não entra aqui nessa resposta. Ou seja, desde o menos infinito, tá, pessoal, até o número menos 1 é válido para a letra F, certo? Muito bem, pessoal. Na letra G, ele fala o seguinte: eu quero o número x, tal que o x pertence aos naturais, isso é importante, tá? E o x tem que ser um múltiplo de 3. Pessoal, então vejam bem, eu quero múltiplos de 3 que sejam números naturais, tá? Então vamos lá, pessoal, quem são os números naturais que são múltiplos de 3? O 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15. E isso aqui caminha para onde também, pessoal? Isso aqui caminha para o mais infinito, certinho? Muito bem, pessoal. Então nós temos aqui a letra G, isso. Já para a letra H, pessoal, olha só o que eu tenho aqui na letra H. Na letra H eu quero x, tal que x pertence aos naturais, tá, pessoal? E o x ele tem que ser um divisor do número 36. Tá, pessoal? Nós já vimos o que são os divisores, não é isso? Tá, então nessa letra H aqui, pessoal, eu quero descobrir quem são os números naturais que são divisores do 36, tá, pessoal? Neste caso aqui, então, pessoal, eu vou ter aqui o 1, eu vou ter o 2, eu vou ter o 3, eu vou ter o 4, eu vou ter o 6, eu vou ter o 9, eu vou ter o 12, certo, pessoal? E vou ter aqui também, pessoal, o próprio 36, certo? Então, pessoal, os números naturais que são divisores do 36 são esses valores, certo, pessoal? Fiquem atentos porque o exercício está falando, ó, eu quero números x, que são números naturais e que são os divisores de 36, certo? Então, pessoal, essa linguagem que está mostrando aqui pra gente mostra uma série de requisitos que a gente tem que ficar atento, certo? Muito bem. Pessoal, já a letra I, bom, o nosso conteúdo ele fala de conjuntos numéricos, não é isso? Mas a letra I aqui, pessoal, ela não vem falar muito assim de números, né? Porque ele diz o seguinte pra gente, tá, pessoal? Olha, eu quero números x, né? Eu quero elementos x, agora na verdade não são números, né, pessoal? São elementos. Eu quero elementos x, tal que x são os dias da semana. Bom, pessoal, mas a gente sabe que a gente tem uma quantidade limitada de dias da semana, né? São 7 dias da semana. Né? Então vamos lá, pessoal. Quais são esses dias? Eu tenho aqui então, pessoal, a segunda, né? Eu tenho aqui a terça, eu tenho aqui a quarta, eu tenho aqui a quinta, eu tenho aqui a sexta, certo? Eu tenho aqui também, pessoal, olha, o sábado e para finalizar eu tenho o domingo. Pessoal, percebam que bem que esse exercício aqui não trata muito assim de conjunto numérico, né? O conjunto dos dias da semana, tá? É um conjunto, tá? Mas ele não é um conjunto numérico. No máximo que nós podemos fazer aqui é delimitar o seguinte, são 7 dias da semana, né? Atribuir um valor numérico para o total de dias da semana, certo? Muito bem, pessoal. Já que a letra J, né, ele pede o seguinte pra gente. Eu quero um elemento x, tal que esses elementos x são os estados do Nordeste. Percebam também, tá, pessoal, que aqui nós não estamos falando de um conjunto numérico, nós estamos falando de um conjunto qualquer, tá? Muito bem, pessoal. Então, nesse caso aqui, a letra J, né? Pessoal, quais são os estados que compõem a região Nordeste, tá, pessoal? Começando aqui, vamos pensar aqui, Maranhão, né? Começando lá por cima, nós temos o Maranhão. Depois nós temos o Piauí, certo, pessoal? Nós temos também ali o Ceará, né? Seguindo lá de cima e descendo, né, pessoal? Nós temos aqui o Maranhão, Piauí, Ceará. Depois do Ceará vem o Rio Grande do Norte, correto? Nós temos o Rio Grande do Norte. Depois nós temos o Pernambuco, certo? Depois nós temos, melhor, acho que é Paraíba, né? E depois o Pernambuco. É Paraíba e depois Pernambuco. Depois nós temos o estado do Alagoas. Depois nós temos o estado do Sergipe. E por fim nós temos o estado da Bahia, certo, pessoal? Então, o que a gente pode falar aqui? Isso aqui é um conjunto numérico? Não. É um conjunto de elementos que representam os estados da região Nordeste. O máximo que nós podemos aqui é quantificar quantos estados existem na região Nordeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, pessoal, tá aí, né, o exercício número 1, beleza?